Queridos, para iniciar esse mês de abril, com esta nova série de mensagens, abril é no nosso calendário separado para olharmos mais especificamente para a Bíblia. Poderíamos chamar o mês de abril na PIB Itaim como o mês da Bíblia. Esse tem sido o enfoque principal. Então, a gente tem caminhado, segundo semestre de 2022, 2023 inteiro e agora 3 meses de 2024, a gente vem percebendo que, naturalmente, os meses vão tomando algumas tonalidades diferentes. Então, janeiro tem um inverão e a gente sempre vai ver aquela coisa de que virou um ano, um novo ciclo, um novo tempo, um novo momento, coisas novas. Fevereiro tem o carnaval e aí a gente vai dar aquela exortada boa acerca dos perigos de viver na carne. Mês de março é missões mundiais, não tem como termos outra ênfase. Maio é família, junho, missões estaduais, aí julho, tem férias e a gente tem aí também uma certa liberdade, porque agosto é juventude, setembro é missões nacionais, outubro é crianças, novembro é o aniversário da igreja, dezembro é Natal. Então, naturalmente, os meses já vão dando para a gente aí a dica do que a gente tem que fazer. Então, nessa toada, sobraram aí abril e julho, sem ter nada tão assim tendencioso, ou nada tão atraente como tema. Então, a gente tem usado o mês de abril para voltar para as Escrituras. O ano passado, a gente fez aquela série, era o ano de tecnologia, de conexão, conectando gerações. Então, o tema de abril do ano passado foi backup, guardando o que realmente importa. A gente usou aquele verso do Salmo 119, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, esse ano a gente vai olhar novamente para a Bíblia, mas como nós estamos no ano da unidade, então a gente definiu esse tema aí, que a Bíblia é uma palavra. Uma palavra. Não uma palavra no sentido de que ela é mais uma opinião, mas no sentido mesmo de que ela é a única opinião que nos importa. Porque nós vivemos dias, irmãos, de muito relativismo. O que é o relativismo no sentido filosófico, Que o Einstein criou a teoria da relatividade. E esses dias eu vi um palestrante falando de relativismo na pós-modernidade, pastor Fábio, que também é professor e sabe muito dessa área. Aí o palestrante disse assim, porque na pós-modernidade, depois que o Einstein inventou a teoria da relatividade, agora tudo é relativo. Aí eu falei, gente, ele foi criativo nessa, foi bem legal a criatividade, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Teoria da relatividade de Einstein é física, é a relação entre os astros, o tempo, o espaço. Inclusive tem 2 filmes e um documentário novo sobre a história lá que envolve o Einstein e a teoria da relatividade. Tem aquele Oppenheimer, se eu não me engano. Tem uma história que é tipo um live action do próprio Einstein mesmo, a história dele. E tem um documentário sobre esse momento, que envolve ali guerra, bomba atômica, teoria da relatividade. Tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. E é bem interessante a gente assistir e dar uma entendida melhor na história. Aquele momento foi uma efervescência científica e também política muito grande, que acabou mudando o curso da história da humanidade. Então, relativismo no sentido filosófico, sociológico, não tem nada a ver com a relatividade do Einstein. O relativismo no sentido sociológico é essa característica da nossa geração
sobretudo a geração dos anos 90 para frente, que é essa coisa de que, eu tenho a minha opinião, você pode ter a sua e eu tenho a minha, ou seja, a opinião é relativa, eu posso ter as minhas conclusões, você pode ter as suas. Aí o que acontece quando a gente, um homem muito sábio disse assim, se você quiser testar a veracidade de qualquer teoria, leva ela até o máximo possível, né? Coloque ela na forma extrema e aí você vai ver se realmente é verdade ou não. Então, tudo aquilo que te for proposto, você pode fazer tal coisa. Você pega aquilo ali e exagera ao máximo e aí você vê, realmente acho que não é por aí. Então, o relativismo, ele é, até um certo ponto, ele foi e é até importante para que a gente estabeleça um diálogo. Cada um de nós, isso é saudável, que cada um de nós seja estimulado a pensar, a refletir, a ter a sua própria opinião. Hoje mesmo eu estava conversando com Flavinho nosso, de 10 anos, filho da Rose, porque a gente faz um devocional juntos, ele lê a Bíblia, manda para mim um áudio, e ele fala o que ele entendeu, eu falo o que eu entendi, a gente troca informações, e eu estava perguntando para ele hoje, sobre o texto que ele leu de Deuteronômio, eu estava explicando para ele o significado da palavra Deuteronômio, e por que é que ali tem tantas leis, e eu perguntei para ele, o que é que você acha? E ele é muito tímido, e ele fica com medo, tadinho, de falar coisa errada, e eu fico estimulando ele, o que você acha, Flávio? Mas o que você pensa? Mas o que Deus falou com você? Se você tivesse que pregar esse capítulo para mim, o que é que você diria? Ele fica todo sem jeito. Então, termos as nossas reflexões e conclusões é muito importante, isso é saudável. O problema é quando a gente exagera. E aí é aquele negócio, eu posso ter a minha ideia, você pode ter a sua. Ok, mas algumas coisas são absolutas. Algumas coisas não são relativas. Então, se você perguntar, o que é que você acha do pastor Manu? Isso é relativo. Cada um vai ter uma opinião diferente. Ok. Agora, qual é o nome desse negócio que eu estou usando? Aí não é relativo, é absoluto. Por quê? Eu quero chamar isso aqui de bambu. Não pode, porque se você falar bambu, a gente vai entender que é outra coisa. Eu quero chamar isso aqui de bola. Não, eu posso ter a minha opinião. Tudo é relativo, então eu chamo isso aqui de bola. Não, não é bola. Bola é outra coisa. Isso aqui é microfone. Então, se você chegar num ambiente e tiver vários objetos, se eu falar, pega para mim a jarra, pega para mim a taça, pega para mim a banqueta, pega para mim a mesa, pega para mim a caixa de som, pega para mim o teclado, o violão, o microfone, olha a cruz branca. Não, aquilo ali não é cruz, não, aquilo ali é Volkswagen. Não, aí não. Aí não. Algumas coisas são absolutas. Algumas opiniões podem ser relativas. Se a gente gosta ou não gosta, se a gente concorda ou não concorda, se a gente vai engajar naquilo ou não, isso é normal. Agora, algumas informações do nosso mundo são absolutas. Não tem como a gente querer mudar. Inclusive tem um grupo de sketches, chama One Time Blind. É como se fosse, uma vez eu era cego, tipo isso, né? One Time Blind, é um grupo de teatro, de sketches norte-americano, geniais, eles são geniais. E acho até que o grupo se desfez, porque tem bastante tempo que eles não lançam nada novo. Mas entre 2005 e 2010, eles tinham um canal no YouTube e eles lançavam sketches novas, direto. Inclusive tem uma sketch deles que popularizou muito nas igrejas aqui no Brasil, que é a chamada o Banco das Decisões, onde a pessoa fala para Jesus, Jesus, esse aqui é o banco, tipo uma banqueta assim, né? É o banco onde eu tomo as minhas decisões. Toda vez que eu tenho que tomar uma decisão, eu sento nesse banco e aí eu decido. Para eu decidir, eu tenho que estar sentado no banco. Então, Jesus, eu quero dar o meu banco para você.
Você pode sentar no banco e toda decisão que eu tiver que tomar, eu quero que o senhor tome por mim. Aí Jesus vai e senta no banco, e aí vem uma pessoa e chama o personagem principal para ir para algum lugar, um lugar que Jesus não gostaria que ele fosse. Aí Jesus fica do banco, não, para esse lugar não quero. Aí ele vai e senta no banco, empurra Jesus e fala, não, eu vou sim, estamos juntos. E aí depois uma pessoa vem, chama ele para ir num lugar e tal, aí ele fica naquela, né? Aí ele, Jesus, me desculpa. Não, pode sentar no banco. Agora é você que vai decidir tudo que eu vou fazer na minha vida. Aí vem outra pessoa, chama ele vai, empurra Jesus para o cantinho, senta no banco e toma outra decisão errada. Para ilustrar essa forma como a gente diz que é de Jesus, chama ele de Senhor e de Rei, mas não é ele que toma as decisões por nós, a gente toma as nossas próprias decisões do nosso jeito. E aí esse banco das decisões, é uma esquete maravilhosa, genial, eu fiz, há muitos anos atrás, assim que saiu, peguei uns meninos lá da igreja e falei, vamos fazer essa peça, a gente fez ela várias vezes, em vários lugares, depois popularizou bastante. Tem uma deles que eu também acho genial, que é da bola colorida. Uma pessoa enche uma bexiga, né, vermelha, e aí chega uma pessoa e diz, nossa, que linda sua bola azul. Aí a pessoa fala, não, é vermelha? Não, eu tenho a minha opinião. Do meu ponto de vista, essa bola é azul. E aí eles começam a discutir se a bola é azul ou é vermelha. E eles estavam lá atrás, essa esquete, é que eu não estamos espelhados ali, senão eu mostraria aqui para vocês. Essa esquete já tem uns 15 anos, pelo menos. Ela é pelo menos de 2009. Uns 15 anos atrás, eles já estavam ilustrando de forma cômica ali, humorística, essa coisa do perigo do relativismo, onde a gente, não, eu posso ter a minha opinião sobre tudo, e a minha opinião pode sobrepor qualquer opinião. Não, nem sempre, porque aquela bola era vermelha, ela não era azul. Então, mas para mim ela é azul e pronto. Não é assim que funciona. Algumas coisas não são relativas. Algumas coisas são absolutas. O nome das coisas já está definido. Faz parte da convenção social chamar isso de microfone, chamar isso de telefone, de celular, né, smartphone. Então você pode até ter vários nomes para a mesma coisa, mas as coisas vão se definindo socialmente. E algumas coisas são absolutas. Portanto, a nossa proposta esse mês é que a Bíblia seja uma palavra. Não no sentido de que ela é mais uma opinião. Mas não, no sentido de que ela é a única opinião que realmente importa para nós. É verdade que o melhor tema para exprimir esse desejo seria a palavra. Onde ela não é uma palavra, mas ela é a palavra. Mas como estamos no ano da unidade, então foi necessário a gente colocar que ela é uma palavra, mas é nesse sentido de única. Assim como a Shema, sabe Deuteronômio 6,4? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errad. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. A palavra lá é ele é um Senhor. Como o Tiago pergunta na carta, né? Vocês creem que Deus é um só? Até os demônios creem e tremem. Então a pergunta ali não é sobre a existência de Deus. Tem gente que lê esse texto desatento, né? E diz, até os demônios creem em Deus. Porque a Bíblia diz, né? Os demônios creem em Deus. Não. Tiago não está dizendo que os demônios creem em Deus. Ele está dizendo que os demônios sabem que Deus é um só. É isso que está escrito lá. Crês tu que Deus é um só? Até os demônios creem e tremem. Não é sobre a existência, é sobre a quantidade. Só tem um Deus, Ele é único. Portanto, um e único na Escritura geralmente são sinônimos. É nessa perspectiva que a gente está propondo esse tema. A Bíblia é uma palavra, porque na nossa opinião ela é a única palavra que realmente importa para guiar nossas vidas. Amém? Então vamos para a série. Bota aí, meninos, por favor, aquela imagem que tinha colocado.
Nós vamos começar hoje que a Bíblia é uma palavra e a palavra de hoje é verdade. João 17:17, onde Jesus está orando pelos discípulos e ele pede ao Pai: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Não é uma verdade, é a verdade. Absoluta. E aí depois a gente continua, ó. Profundidade, santidade, eternidade, autoridade, alimento, firmeza e força. A Bíblia é tudo isso para nós. E a gente vai usar uma palavra para ilustrar todas as coisas que a Bíblia significa para nós. Então, como eu já disse, o texto de hoje é João 17:17, que diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Esse versículo, João 17:17, ele é um dos versículos que menos altera de acordo com as traduções e as versões. Porque se você abrir uma Bíblia de Almeida, que elas são muito parecidas, corrigida, atualizada, ou a nova atualizada, século 21, né? A gente tem aí umas 10 versões de Almeida diferentes, né? Tem a Almeidona, lá, raiz original, né? Que tem baptista, né? O F era com PH, aquele português bem antigo. Depois a gente vai tendo as revisões, as correções e as atualizações. Então tem revista e corrigida, revista e atualizada. E aí saiu na virada do século Almeida, século 21, pegando algumas palavras mais contemporâneas. E agora a última versão de Almeida que nós temos é a nova Almeida atualizada. Ela é de 2019, se eu não me engano. Então, esse versículo, João 17:17, se você abrir a Bíblia de Almeida, a NVI, a nova versão internacional, a NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, Bíblia Viva, a NVT, nova versão transformadora. Hoje a gente tem Bíblia de tudo que é jeito. Se você for ler a Bíblia em várias versões, você vai ver que os textos mudam bastante as palavras. E geralmente tem o mesmo sentido. João 17:17 altera pouquíssimo. A maioria das versões, cerca de 85% de todas que eu consultei, mantém a mesma frase: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, em uma ou outra muda alguma coisa. Acho que é na NVT a que mais muda. Deixa eu ver como que está aqui. Que muda mesmo, NTLH, ó. Que eles sejam teus por meio da verdade. A tua mensagem é a verdade. Então a NTLH muda alguma coisa e a NVT, nova versão transformadora, diz: consagra-os na verdade, que é a tua palavra. Então, ao invés de santificar, usa a expressão consagrar. São sinônimas, né? Então, assim, não altera muito. 2 ou 3 versões alteram. A maioria de todas as outras versões usa essa expressão com as mesmas palavras. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E aí, eu prefiro ficar com essa do santifica. Por quê? Porque essa é a palavra que foi usada lá no grego. É bem verdade que Jesus falou essa frase em aramaico, porque era assim que os judeus conversavam nos dias de Jesus. Se ele está falando, muito provavelmente é aramaico. Se ele está escrevendo, muito provavelmente é hebraico. Mas, na hora do João escrever o que Jesus falou, ele precisou escrever em grego, porque era o idioma mais falado naquele tempo. Então ele teve que dar uma traduzida. A expressão hebraica ou aramaica, que muito provavelmente Jesus usou, tem ligação com a raiz kadosh, ou kodesh, que é
o ato de separar algo para um uso específico. Separar, nesse sentido também, consagrar, né? Dedicar alguma coisa só àquilo. É mais ou menos o que a gente faz com feijão. Então você joga os feijões assim na mesa, né? E vai catando feijão, né? Então tira a pedra, vai para o lixo. Esse feijão aqui tá bichado, tá podre, tá ruim, vai para o lixo. Aí bota na água, aí tem uns que boiam, aí pega aqueles que estão boiando e joga fora, né? E aí aqueles bons, então você separa e leva para a panela para cozinhar. Essa expressão, kodesh, no hebraico, é essa ação de separar. Isso aqui vai para aquilo lá, isso aqui vai para o outro. Então, é a separação para fins diferentes. E aí, no grego, é hagios. Hagios é a expressão grega que foi a palavra escolhida para traduzir essa ação de kodesh. Então, nessa frase, quando João escreveu, muito provavelmente Jesus falou kodesh, mas João registrou como hagiazo, que é separa-os. Separa-os. E aí, essa raiz, hagios, em todas as traduções do português mais antigas, foi traduzido como santificar, como santidade. Por isso que aí está traduzido desse jeito, santifica-os. Então, o que a gente precisa perceber nessa expressão, olhando para o tema que nós vamos ver esse mês, né? A Bíblia é uma palavra, então a gente precisa começar com o entendimento de qual é a opinião da Bíblia acerca da santidade, acerca da santificação, porque é o que Jesus está pedindo para nós. Ele está orando ao Pai pelos discípulos. E a oração que ele fez por aqueles 12 também nos alcança nessa noite, porque somos discípulos dele. Então ele está aqui fazendo a mesma oração, e a oração é essa: que vocês, meus discípulos, sejam santificados. E aí a gente precisa entender essa santificação nessa perspectiva de separação. Também de santificação no sentido moral. Ah, fulano é tão santo. Quando a gente fala em santidade, a nossa mente não pensa primeiro em separação. A gente pensa em perfeição moral. Fulano é santo, moralmente perfeito. Não tem erro, não tem desvio de conduta, de caráter. Quando a gente fala no português hoje em dia em santidade, a nossa mente pensa em primeiro lugar sobre a questão moral. Mas o texto original propõe essa outra perspectiva de santidade. Não só de moralidade, mas também de separação para um determinado propósito. Portanto, o que Jesus quer para os seus discípulos, a gente poderia dizer que são essas duas coisas. Ele quer que sejamos separados para o propósito para o qual nós fomos criados. A pergunta que a gente tem que fazer é: para que eu nasci? Eu preciso me separar para cumprir o que eu nasci para fazer. Para que eu nasci? Se eu nasci para beber água, por que eu vou ficar comprando refrigerante? Se eu nasci para beber água, por que eu vou ficar experimentando cerveja? Se eu nasci para beber água, por que eu vou ficar com sede? Então, quando a gente entende o propósito da nossa vida, e ele está intimamente ligado a essa resposta, eu nasci para quê? Para quê? Para que foi feita essa taça? Para colocar líquido, para a gente ingerir. Por isso ela foi desenhada dessa forma. Se ela não tivesse essa base aqui desse jeito, e fosse só
uma basezinha fina, quando eu colocasse aqui em cima da mesa, ela ia cair. Então ela tem essa base arredondada, achatada e alargada, para que quando eu colocar ela se equilibre. Então existe um propósito para a base da taça ser desse jeito. E a base da taça precisa atender ao propósito para o qual ela foi criada. Senão, não faz sentido pegar a taça, quando eu botar aqui, sem essa base, ela vai cair. E não faz sentido também eu pegar essa taça e ficar usando ela para pegar areia. Eu vou dar essa taça na mão de um pedreiro e falar, toda vez que você precisar pegar areia, você usa essa taça. Você vai lá na areia, enche a taça de areia e joga lá, e vai, aí você faz lá a massa e vai trabalhar. Não, isso aqui não foi feito para pegar areia. Para pegar areia tem a pá, que é mais eficiente. Porque todos os criadores, todos os inventores, o cara que inventou essa taça, o cara que inventou essa forma, né, de pegar a areia e transformá-la em vidro e fazer desse jeito aqui, para que eu pudesse hoje estar tomando água nela, houve um processo para cumprir o propósito. Então a gente precisa, irmãos, a gente precisa, de uma vez por todas e mais do que nunca, se olhar no espelho e responder essa pergunta: eu nasci para quê? Porque o nosso Deus é criador. Um criador humano, o cara que criou esse objeto pela primeira vez, o cara que fez isso aqui pela primeira vez, alguém usou e falou: olha, funciona. Guarda a água, equilibra na superfície, não é pesado e é bonito. Funciona e ao mesmo tempo tem estética. Tem ética, porque funciona para o que foi feito, e tem estética, olha, é bonito. Podia ser um copo americano, a base e o copo simples americano, mas o cara fez um que cumpre o mesmo propósito do copo americano com uma estética diferente. Alguém olhou e falou: eu vou reproduzir isso daqui, porque tomar um líquido nisso aqui é muito mais prazeroso por conta da beleza do que num copo americano normal. Então a gente precisa se olhar no espelho e responder isso, irmãos. Eu nasci para quê? Porque se eu sou criatura de Deus, se Deus me criou, somos feitura dele, disse Paulo, né? A palavra grega lá é poiema, que é exatamente isso aqui: pegar uma matéria-prima bruta e manuseá-la até fazer um objeto com criatividade, funcionalidade e beleza. Isso que é o poiema. Então o cara pegou um monte de areia, refinou essa areia, aqueceu essa areia a ponto de fazer vidro, botou nessa forma e criou essa taça que funciona e que é bonito. Se um criador humano, um inventor humano, pecador ilimitado, consegue fazer um negócio bonito que funciona, como é que Deus não conseguiria, irmãos? Como é que esse universo é do jeito que é, e funciona, e é bonito? Como que o nosso corpo é do jeito que é, e funciona, e é bonito? Isso é por acaso? Você nasceu com essas características aí por acaso? Nessa família que você nasceu, nesse lugar que você nasceu, na época em que você nasceu, você acha que tudo isso é obra do acaso? Eu não acredito nisso. Eu não consigo acreditar. Porque tudo que é criado, por mais simples que seja, e aí eu gosto muito do Ariano Suassuna, que tem aquela palestra que ele dá, e ele levava aquilo para todo lado. Ele pegava um grampo de roupa, como é que fala? Prendedor de roupa. 2 pedacinhos de madeira, com um ferrinho ali, como ele diz, né? Unindo essas 2 madeirinhas de forma engenhosa, você aperta aqui e ele abre do lado de lá. Aperta aqui e abre lá, e prende e segura a roupa. Aí ele diz: eu não acredito, você pode deixar 2 pedaços de madeira e um arame com um macaco, pode deixar por 2 milhões de anos, 2 pedaços de madeira e um arame, que um macaco não faz um negócio desse.
Então, por mais simples que seja um objeto, um pregador de roupa, 2 pedacinhos de pau com um aramezinho de forma engenhosa. É necessário inteligência, criatividade, e aquilo foi criado, por mais simples que seja, foi criado para um propósito: prender a roupa. Como que um pregador é criado com um propósito e um ser humano é criado sem propósito? Eu não consigo acreditar, irmãos. Assim como eu não consigo... foi tudo acaso, explodiu. Explodiu e ficou do jeito que está. Vocês viram o pôr do sol hoje? Eu postei, se não ver, vê lá. Quiser entrar aí, agora pode entrar e ver. Está no meu story ou no status. Vocês viram o pôr do sol hoje? Aquele negócio alaranjado, avermelhado. O sol estava... Eu estudando, tomando café lá em casa agora à tarde. Aí eu vi uma luz amarela entrando, Ana Paula assim, Mateus lá mexendo no negócio. Quando eu vi o amarelão batendo assim, eu estudando, eu olhei e falei, nossa, deixa eu ver. Quando eu olhei na varanda, eu lembrei até de um funkeiro de antigamente, aí que o nome dele era MC Bola de Fogo. Você lembra dele, Jairo? Você lembra, né? O Jairo manja dos funk. Bola de Fogo, né? Bola de fogo, o calor tá de lascar, né? Esse cara converteu, você sabia, Jairo? Ele converteu lá no Espírito Santo. Converteu na Igreja Batista nossa lá e pregou, deu testemunho por muito tempo, mas agora acho que ele desandou de novo, não sei. Como é que era o nome dele, Ana Paula? Ele tinha uma tatuagem na cabeça, ele era gente boa, a gente fez muita coisa junto lá. Aí eu olhei e falei, nossa Deus, olha que bola de fogo. Corri lá, peguei o telefone, pá, tirei a foto, postei. Como? Fala para mim, pelo amor de Deus. Eu peguei um monte de areia, joguei num forno, peguei uma bomba, acendi, joguei a bomba dentro do fogo. Tinha areia, tinha fogo, tinha bomba. Explodiu, bum! E saiu essa taça. Bonita e que funciona. Você acredita nisso? É a mesma coisa que os caras tentam me convencer. Não, tinha uma eletricidade, umas partículas, uns gás, uns negócios, e aí explodiu. Quando explodiu, ficou assim, ó, bonito e funcionando. Aonde que uma bomba produz beleza? Não, nós vamos explodir uma bomba aqui, irmãos. E quando você voltar domingo, hoje à noite, depois do culto, nós vamos botar um monte de bomba aqui na frente. E vamos explodir todas as bombas. E quando você chegar domingo, a frente da igreja vai estar linda. Você acredita nisso? Mas é isso que eles falam. Explodiu e ficou assim. Bonito e funcionando. É a mesma coisa que acreditar, irmãos, que um caminhão de caneta bateu de frente com uma carreta de papel. Bum! E daquela mistura de caneta com papel saiu um dicionário. Organizadinho, bonitinho, de A a Z, todas as palavras. As canetas escreveram nos papel e saiu um dicionário pronto. Você acredita nisso? Você consegue acreditar nisso? Então, eu não consigo acreditar que a pessoa botou farinha, botou ovo, botou água, botou leite, botou pó royal, explodiu uma bomba e saiu um bolo. Bonito e que vai alimentar a gente. Eu não consigo acreditar. Então, a proposta desse mês é: a Bíblia é uma palavra. Uma, porque ela é única. E se ela é única, ela é a palavra. E Jesus está dizendo: vocês precisam ser separados na verdade. E a palavra é a verdade. Ou isso separa a gente, ou a gente não consegue ser separado. O que é que nos separa? A verdade. Porque todo e qualquer assunto que a gente for conversar, vai chegar no momento em que a gente vai ter que escolher a verdade ou a mentira. E infelizmente, tem muita gente escolhendo a mentira, porque ela é mais agradável,
ela é mais atraente, ela é mais fácil. A verdade é sempre mais difícil, custa mais caro, dá mais trabalho. Por isso tanta gente prefere a mentira. Mas Jesus está dizendo: os meus discípulos precisam ser separados na verdade, pela verdade. A palavra que é a verdade precisa separar o meu povo. O meu povo é o povo da verdade. E aí a gente pode olhar essa santificação, essa consagração, essa separação que Deus tem para os que escolhem a verdade. A gente pode olhar isso em três perspectivas. Primeiro, na condição eterna. Na eleição, quando Deus nos separou, diz a Bíblia, para sermos santos e irrepreensíveis em Cristo. Fomos nele eleitos. Então, fomos separados por Deus antes da fundação do mundo, porque o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Antes de haver luz, houve cruz. Então, aqueles que estarão na eternidade serão santificados na verdade. A palavra é a verdade, e isso já foi feito antes da fundação do mundo, na eleição, como nos instrui o Novo Testamento. Mas também existe, além da condição eterna da eleição, a condição presente. Estamos vivendo hoje, em 2024, a gente precisa ser santificado, a gente precisa ser separado. Então, Deus deseja, e Cristo exprimiu esse desejo da Trindade, de que nós sejamos separados nesse tempo que nós vivemos. Nós não podemos viver mais de qualquer jeito. Por quê? Porque nós somos separados. Porque esse é o nosso propósito. Esse é o objetivo para o qual nós fomos criados. Então a gente precisa se separar daquilo que não nos ajuda a cumprir o propósito para o qual nós nascemos. Isso aqui me ajuda a cumprir o propósito para o qual eu nasci? Não, isso aqui não ajuda. Então eu vou olhar para o outro lado. Eu vou me separar disso aqui. E aí, irmãos, infelizmente, a gente vai ter que se separar. Não no sentido de tratar mal, de ignorar, mas a gente precisa, nesse processo de cumprir o propósito, se separar de alguns ambientes, de algumas pessoas, de alguns convívios e de alguns hábitos. Não tem como viver para Deus, se separar para Deus, de verdade, e continuar vivendo como antes vivíamos. Como Paulo diz, né? Antes vocês viviam conforme o curso deste mundo, mas agora vocês são de Deus, agora vocês foram santificados na verdade. Não dá para continuar vivendo daquele jeito. Então eu vou em tombos e vou lá no quebra-copo para rever. Alguns infelizmente já morreram, mas eu vou lá rever os que estão vivos. Eu vou lá no Jodilson, eu vou lá no... Não tem mais quase ninguém lá. Acho que é só o Jodilson. Mas eu vou lá no bar, que era o bar do seu Crésio, né? Aí depois era de um outro, agora é de um outro lá, acho que é do Arley. E tem lá uma sinuca, e eu vou lá e jogo sinuca lá com os amigos das antigas e tal. E beleza, valeu galera, foi bom rever vocês, tchau. Eu vou lá rever o pessoal, né? Relembrar umas histórias, dar umas risadas. E tchau. Por quê? Não posso mais viver naquele bar. Por quê? Não foi para isso que eu nasci. Deus não me criou para ficar dentro de um bar, jogando sinuca e bebendo cachaça. Quando eu entendi que o meu propósito não era esse, aquele lugar não é mais para mim. Quer dizer que eu não posso pisar lá? Não é isso. Quer dizer que eu não posso ir lá e fazer... Não é isso. Quer dizer que ali não é o meu habitat natural, porque eu não nasci para estar ali. Deus não me criou para jogar sinuca e beber cachaça. Deus me criou para exercer o propósito, que é viver conforme a vontade dEle, cumprir o dom que Ele colocou em mim, o ministério que está diante de mim, pregar a palavra da graça de Deus. Então, as minhas amizades, o meu convívio,
Quando eu vou em Volta Redonda, eu vou rever os amigos. Vou lá na pista de skate, ando de skate, com os e tal, e vai. Mas aquele lá não é meu habitat. Por quê? Porque eu descobri, eu até achei durante um tempo, que Deus tinha me criado para andar de skate. Aí depois eu descobri, não é para andar de skate, não. Então, uma vez que eu descobri que não é para andar de skate, então, galera do skate, a gente continua, tem grupo no WhatsApp, a gente se fala de vez em quando eu vou aí, a gente dá umas risadas, relembra as histórias, mas tchau para vocês. Por quê? Porque agora eu tenho compromisso com o meu propósito. Que tal você começar a fazer uma agenda do seu propósito? Você nasceu para quê? Começa a botar os compromissos do propósito para o qual você nasceu na sua agenda. É assim que você vive santificado, separado para cumprir o propósito. Então a gente é separado na eternidade, quando somos eleitos em Cristo. Nós somos separados nesse tempo presente, porque a gente vai se separando daquilo que não nos ajuda a cumprir o nosso propósito, que é viver do jeito que Deus criou a gente para viver, que é fazer o que Deus criou a gente para fazer, e a gente também tem essa condição futura. Então, lá na eternidade, antes da fundação do mundo, Deus nos separou, Ele elegeu, na verdade, os que seriam seus filhos. Nesse momento presente, Deus nos separa, porque a palavra, que é a única opinião que nos importa, diz que a gente precisa se separar de algumas pessoas, de alguns lugares e de alguns hábitos, para viver nesse momento presente, separado na verdade. E no futuro, a gente vai, de fato, experimentar a plena santificação, onde, assim como o feijão, que uns vão para o lixo, outros vão para a panela, também disse Jesus que naquele dia será separado o joio do trigo. Portanto, existe uma santidade futura que vai acontecer com a humanidade, que é a separação daqueles que vão para a eternidade com Deus e aqueles que vão para a eternidade sem Deus. Ou a condenação. Portanto, o desejo de Jesus alcança a gente antes da gente nascer, alcança enquanto a gente vive e alcança até depois da morte. Porque quando Jesus voltar, diz o texto, Ele tem na sua mão a pá, e Ele é quem vai separar o joio do trigo. Ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Ele vai tacar fogo. O que é joio vai queimar tudo, o que é trigo vai queimar só a casca, mas o trigo vai permanecer intacto. Como Paulo disse, entraremos na glória, na presença dele seremos julgados, como que pelo fogo. Aí Paulo ainda ilustra e diz assim, tem gente que quando entrar, vai chegar cheio das coisas que fez, né? As coisas que a gente viveu. Porque imagina que Deus me criou para beber água. E eu passei a vida inteira bebendo uísque. Aí eu vou chegar cheio de uísque lá em cima. Aí Deus. Aí o Paulo ilustrou, né? Que vai vir um anjo e vai botar fogo em mim. Só não vai queimar o que for água, porque era o propósito. As outras coisas vai queimar tudo. Então o uísque vai queimar tudo. Aí o Paulo diz assim, tem gente que vai entrar, mas vai entrar sem nada, todo chamuscado de fogo. Conhece esse texto? Não? Nunca leu, não? Esse texto é bom. Como que pelo fogo? É uma ilustração, é uma comparação, é uma figura de linguagem, é uma símile. E aí ele diz que tudo que a gente faz na vida, a gente leva para a eternidade. O que é bom entra com a gente, galardão. O que não é bom, o fogo do juízo queima. Aí ele fala, tem gente que vive fazendo coisas que são preciosas, como esmeralda, ouro. Então o fogo no que é precioso não queima.
Mas tem gente que vive e tudo que faz é madeira, é palha, é feno. Paulo que está dizendo isso. E aí quando chegar lá, a pessoa que chegar cheia de esmeralda, diamante, ouro, quando o anjo tacar o fogo, a esmeralda entra tudinho com ele. E o outro que chega cheio de madeira, palha e feno, quando o anjo, o fogo da palha ainda pega na pessoa, ela ai, 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 e entra, porque creu entra, mas entra chamuscado pelo fogo. É isso que Paulo diz. Cuidado pela maneira como vocês estão vivendo. Separem-se para Deus. Sejam separados na verdade, pela verdade. Que a palavra, que a Bíblia seja a única opinião que importa para você. Porque se não for assim, você vai chegar lá e vai entrar chamuscado pelo fogo. Não vai sobrar nada. Não vai sobrar nada. Vocês estão me olhando com uma cara de que nunca leram esse texto. É impressão minha? Ou vocês querem que eu abra aqui? Vamos abrir aí, meninos, para eles? Agora acho que eu me senti na obrigação de mostrar. Deixa eu ver aqui qual capítulo que está. Primeira Coríntios 3. Vamos lá. 1 Coríntios 3, que está, Igor? Boa, Igor. Vamos lá. Irmãos, quando eu estive com vocês, eu tive que alimentar com leite, porque tem gente que é imaturo. Vocês ainda são controlados pela sua natureza humana. Vocês têm ciúme uns dos outros, vocês discutem, vocês brigam. Olha a igreja de Corinto, que benção que era. Quando um de vocês diz, eu sigo Paulo, o outro diz, eu sigo Apolo. Eu estou na NVT, desculpa meninos, vou para a NAA, vamos ficar na NAA mesmo. Quando alguém diz, 4, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, né? Fazendo panelinha, tendo gente preferida na igreja, isso não é bom não. Quem é Paulo, quem é Apolo? É todo mundo servo. Ninguém é mais importante. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus que dá o crescimento. 7, de modo que nem o que planta, nem o que rega, é nada, mas Deus é que dá o crescimento. Então, 9, somos cooperadores de Deus, cooperadores. Deus é quem opera, a gente opera junto, coopera. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, o outro edifica sobre ele. Eu fiquei um tempo em Corinto, fiz as sapatas. Agora o Apolo está aí com vocês, ele está fazendo as colunas. Daqui a pouco vai vir um outro, vai bater a laje. Aí vai vir um outro, É assim a obra de Deus, cada um vai fazendo sua parte. E nem o que fez a sapata, o que fez a coluna, o que bateu a laje, qual que é mais importante? Todos são importantes. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto. É Jesus Cristo. O dono da igreja é Jesus, a base da igreja é Jesus, o exemplo da igreja é Jesus. Então não importa se é Pedro, se é Nélio, se é Arídio, se é Ismael, se é Manu. Importa é que a igreja é de Cristo. E se alguém edifica sobre o fundamento, aí agora é que vem, Então, aí você pode perguntar, pastor, então qual é a diferença do Pedro, do Nélio, do Arídio, do Ismael e de você? A diferença é essa aqui, Se alguém, no 12, edifica sobre o fundamento, é ouro sobre o fundamento. É ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. A obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia, e aí ele coloca dia com D maiúsculo para ajudar a gente aqui, estou no 13, Igor. O dia demonstrará, esse dia aí é o dia do juízo. Porque será revelada pelo fogo. E o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo, 14, que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, receberá recompensa, galardão. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano, porque ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo? É o que eu disse para você, vai botar fogo nas coisas, mas as coisas é tudo palha, e o fogo pega nele e ele entra, está salvo, mas entrou queimado.
Vocês não sabem, 16, que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Então o que Jesus está dizendo lá, Pai, santifica-os. Está dizendo, nós nos tornamos sagrados quando o Espírito, que é santo, veio habitar em nós. Se somos habitação do Espírito Santo, como que não vamos viver de maneira santificada? Amém? Faz sentido isso? Tem lógica? Então santifica-os na verdade. O que é a verdade, pastor? A palavra. A tua palavra é a verdade. É isso que Jesus está dizendo. É isso que a gente acredita. A Bíblia não é uma verdade. A Bíblia é a única verdade. A gente pode não entender. Aí existem várias ferramentas para ajudar a gente a entender. Mas não tem como discordar. E aqueles que tentam, pagam o preço. Queridos, nós precisamos sair daqui nessa noite com essa decisão. Nós precisamos nos separar daquilo que nos atrapalha como filhos de Deus, como discípulos de Cristo. O que nos ajuda a cumprir o nosso propósito, que nós nascemos para isso, Deus nos criou para isso. O que nos ajuda, a gente aproxima. O que nos atrapalha, a gente afasta. Jesus quer que a gente seja santificado, que a gente seja separado, que a gente seja consagrado, que a gente viva exclusivamente para cumprir o propósito que Ele nos fez nascer. E a gente só vai descobrir isso na palavra, porque ela é a verdade. Gostaria que você saísse daqui nessa noite tomando essa decisão. Olhando no espelho e respondendo essa pergunta de forma sincera. Para que eu nasci? Qual é o meu propósito? Para que eu existo? Por que Deus me criou desse jeito? Qual é o propósito de eu ter nascido lá em tal lugar? Qual é o propósito de eu ter nascido naquele dia, naquele ano? Qual é o propósito de eu ter nascido nessa família? Qual é o propósito de eu ter nascido com essa genética? Qual é o propósito de eu ter nascido com essas qualidades, com esses defeitos? Será que foi por acaso? E se não foi por acaso, qual é o propósito? Meu irmão, se você tiver dificuldade, a gente está aqui para te ajudar. Pastor, não sei qual é o meu propósito. Eu te ajudo a encontrar. Vamos caminhar. Eu fiquei também muitos anos fazendo e não tinha certeza, também não tinha convicção. Nasci para quê? Não sei. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o que vier. E aí eu fui fazendo um monte de coisa. Coisas que hoje eu já não faço mais, porque eu já entendi, não é o meu propósito. Então, se você tem dificuldade, nós estamos aqui para te ajudar. Eu posso te ajudar, um ministro da sua área, da sua faixa etária pode te ajudar, um líder pode te ajudar, um professor seu de EBD, um irmão, uma irmã, alguém mais experiente, mais sábio. Deus vai usar alguém para te ajudar. O que você não pode é ficar vivendo sem saber qual é o seu propósito. Para que você nasceu? Porque isso vai te ajudar a se separar. Então eu tenho que tomar uma decisão agora. Eu vou andar de skate ou eu vou... Entendeu? Há uns meses atrás o Tombense veio jogar aqui no Allianz contra o Palmeiras. Copa do Brasil. Claro que o Tombense ia perder. Mas é o time da minha cidade. Uma cidade minúscula. Pegou um time e botou para jogar aqui no Allianz contra o Palmeiras, na Copa do Brasil. Ali na Barra Funda. Eu vou lá assistir o Tombense, mas é quarta-feira.
Eu tenho absoluta certeza, porque a PIB Itaína tem igreja que é mãe. Ontem eu disse isso para o Regis. Tem igreja que é uma mãe, mas a PIB Itaína é uma avó. Eu tenho absoluta certeza que se eu fosse nesse jogo, botasse aqui Kelly, Larissa, Regis, pastor Fábio, pastor Moza, pastor Paulo, qualquer um ia pregar aqui, eu ia poder postar o story lá na arquibancada, torcendo para o Tombense, e o povo da PIB Itaína, ao invés de reclamar, ainda ia comentar e elogiar. Isso aí, pastor, apoiando o time da sua cidade, Deus abençoe, porque vocês são top demais. Não ia atrapalhar em nada a minha vida, meu ministério, nem nada. Mas eu olhei para a agenda e falei, nesse dia aqui eu separei para pregar esse texto aqui. Eu até posso ir lá ver o Tombense, mas eu não nasci para ver o Tombense jogar, eu nasci para pregar. Então assim, eu não sei se eu vou morrer no dia seguinte, mas eu gostaria de morrer no dia seguinte, tendo no dia anterior cumprindo o meu propósito. Então, deixa o Tombense para lá, é melhor eu pregar. Percebe, irmãos? Quando a gente entende o nosso propósito, fica muito mais fácil a gente se separar, a gente viver de forma santificada. Eu não fui ver o Tombense porque era pecado? Não. Eu não fui ver o Tombense porque o povo ia me mandar embora da igreja? Não. Eu ia ser excluído porque, olha, em pleno horário de culto ele estava lá vendo o Tombense. Por que eu não fui ver o Tombense? Porque eu não nasci para o futebol, eu nasci para pregar o evangelho. Dia que você entender qual é o seu propósito, você vai ter muita facilidade de se separar daquilo que te atrapalha de cumpri-lo. E é isso que Jesus deseja. É por isso que Jesus estava orando: Pai, santifica-os na verdade. A palavra é a verdade. E muitas mentiras vão nos afastando do nosso propósito. E Jesus quer que a gente viva no centro do seu propósito.